Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos já sentiram a presença de Jesus aqui, diga amém. Amém. Deus está presente conosco desde o momento que você entrou nessa casa, amém? O Espírito Santo, Ele está aqui. Ele está lá na sua casa. Ele está onde você estiver. Sabe por quê? Porque você carrega a presença. Nós somos morada do Espírito Santo. Então, se você adentrou aqui, você não precisa nem convidar Ele para estar aqui, porque Ele já está aqui. E se Ele está aqui, nós vamos ouvir a sua voz. Amém? Gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 11. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Vamos ler do versículo 9 até o versículo 17. Amém. Eu vou ler na versão NVI. Amém? Diz assim a palavra: a voz falou do céu a segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e então tudo foi recolhido ao céu. Na mesma hora chegaram à casa em que eu estava hospedado 3 homens que me haviam sido enviados de Cesareia. O Espírito me disse que não hesitasse em ir com eles. Estes 6 irmãos também foram comigo. E entrando na casa de um certo homem, ele nos contou como um anjo lhe tinha aparecido em sua casa e dissera: mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele me trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e toda a sua casa. Versículo 15: quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles como sobre nós no princípio. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Obrigado, irmão. Se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que nos dera quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Amém? Pai querido, nós estamos diante da Tua palavra. Sou apenas um vaso de barro que precisa de ser capacitado pela presença do Teu Espírito, Senhor. Nesta noite, Senhor, nós fomos incumbidos, Senhor, com essa grande responsabilidade de trazer aquilo que o Senhor já tem ministrado aos nossos corações, ao coração da Tua igreja. Que nós possamos sair daqui, Deus, convicto, Pai, da verdade da Tua palavra, e nós possamos realmente guardar no nosso coração e vivermos essa palavra no nome de Jesus. Amém. O texto que nós lemos já é um testemunho de Pedro ao povo de Jerusalém, falando sobre o que aconteceu na casa, uma visão de um anjo que apareceu para ele e disse: olha, mande alguém na casa de Simão Pedro, e manda ele vir na sua casa, porque ele tem uma palavra de Deus para você. Usando aqui a minha expressão, imediatamente ele, vendo aquela voz, ouvindo aquele conselho, ele mandou que os homens fossem à casa de Pedro. E lá eles foram, encontraram Pedro. Pedro, por volta do meio-dia, segundo o texto, ele subiu ao terraço da sua casa, e ali ele começou a orar. E na oração, Deus também deu uma visão para Pedro. E a visão de Pedro era um lençol branco, que descia do céu, coberto, cheio de animais. Animais esses que, segundo o costume judeu daquela época, eram animais impuros. E Deus disse para Pedro: Pedro, pegue, mate e come. E Pedro, imediatamente, com a sua religiosidade, com o seu jeito de pensar, ele disse: eu jamais, eu coloquei coisas imundas na minha boca, eu não vou comer. E por 3 vezes esta visão aparece para Pedro. E depois das 3 visões, ele estava ali refletindo sobre aquela visão do lençol branco. Foi quando os 3 homens chegou até a sua casa, ele pede para que eles entrassem, e naquele mesmo momento ele entendeu a visão do lençol branco, de que
Deus não faz acepção de pessoas. Deus trabalha. Deus, Ele dá visões até para aqueles que não entendem perfeitamente o Evangelho. E Deus dá visão também para aqueles que já foram batizados com o Espírito Santo. Pedro já tinha sido batizado com o Espírito Santo. E Deus, vendo que eles estavam fazendo as coisas com a intenção certa, mas porém fazendo aquilo que é errado, Deus então envia pessoas para que possa realmente levar a palavra de entendimento para eles. E essa palavra que eu quero trazer para nós nesta oportunidade é sobre o mover do Espírito Santo. Quais as principais ações do Espírito Santo nesse texto? Lógico que nós vamos procurar ações do Espírito Santo. Em toda a Bíblia nós vamos encontrar inúmeras ações do Espírito Santo. Mas nesse texto eu pude assim entender que Deus, Ele teve alguns moveres especiais nesse texto. Primeiro, o mover do Espírito Santo foi trazer esclarecimento. Diga comigo, esclarecimento. Deus quis trazer esclarecimento sobre o reino de Cristo para Pedro. Pedro já tinha sido batizado com o Espírito Santo, mas porém havia no coração dele uma certa religiosidade, um entendimento errado do que era o reino de Cristo. Qual é esse entendimento errado? Ele entendia que a salvação era só para os judeus. Pedro não queria pregar para os gentios. Tanto é que quando ele chega na casa, ele fala assim: vocês bem sabem que não é lícito que nós judeus se hospedem ou entrem na casa de gentios. Para ele isso era uma impureza. Para eles isso era pecado, entre aspas. Então Pedro, ele tinha sido batizado com o Espírito Santo. Jesus tinha escolhido ele, mas Jesus precisava ainda moldar Pedro. Jesus precisava trazer um esclarecimento para Pedro do que era o reino de Cristo. O reino de Cristo não veio só para os judeus. O reino de Cristo veio para todos aqueles que crêem no Senhor Jesus, independente se é judeu ou se é gentil. Versículo 9 e versículo 10 diz assim: a voz falou do céu segunda vez: não chame impuro o que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e então foi recolhido o lençol. Esta visão foi exatamente para que Pedro entendesse quando ele chegasse dentro da casa daquela visão. E quando ele viu o derramamento do Espírito Santo, ele pôde entender: para aí, então quer dizer que o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo não é só para nós. Então a primeira ação do Espírito Santo nas nossas vidas é trazer o esclarecimento do que é o reino de Cristo. O reino de Cristo não é só para os judeus. O reino de Cristo não é só para mim. O reino de Cristo não é só para esta comunidade. O reino de Cristo é para todas as nações. O reino de Cristo é para o seu vizinho. O reino de Cristo é para o vizinho da esquerda, da direita, da frente e do fundo. O reino de Cristo é para a sua família, é para o seu parente, é para o seu inimigo também. O reino de Cristo não é só para mim. Eu não posso me tornar orgulhoso como Pedro estava naquele momento. Ele pensando que a vida de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo era só para eles. Mas Jesus, vendo que Pedro não tinha entendido, ele começa por aqui. Então o texto, na minha opinião, começa esclarecendo para Pedro de que o reino de Cristo não era só para os judeus. Pedro já era batizado com o Espírito Santo e estava recebendo instruções através desta visão de que a salvação não era exclusivamente para os judeus. Qual foi a ação do Espírito Santo? Esclarecimento. O Espírito Santo também opera como um professor. Ele não passa tudo de uma vez. Por que isso? Porque Pedro já tinha sido batizado. Ele poderia, naquele exato momento, ter recebido tudo da parte do Espírito Santo. Sim ou não? Isso mostra para nós que o Espírito Santo trabalha de forma progressiva. Você aceita Cristo e você vai buscando a presença de Deus. Deus vai te capacitando em uma área, em outra área. Você vai tomando esclarecimento através do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que nos induz a fazer o quê? A ler a palavra. É o Espírito Santo que nos leva a orar.
É o Espírito Santo que nos dá o desejo de orar, de buscar, de falar com o Senhor. É o Espírito Santo que conduz a sua igreja. É o Espírito Santo que traz a luz. Então ele opera dessa forma. Ele não dá tudo de uma vez. É por isso que nós precisamos ter persistência naquilo que nós fazemos. Pastor, mas já faz tempo e nada acontece. Continue. Porque o Espírito Santo trabalha assim. Ele trabalha de forma progressiva. Ele não dá tudo de uma vez. Então talvez você ache que está demorando. Não, Deus trabalha assim. Jesus não falou, olha, eu vou ao Pai, mas um dia eu voltarei para buscar a sua igreja. Já tem 2000 anos, e aí? Nós desanimamos? Não, nós cremos que a palavra dele é a verdade, e ele vai buscar a sua igreja. E o que faz eu sentir isso? O que faz nós continuarmos firmes nesta convicção? É nós mesmos? É a nossa vontade? Não, é o Espírito Santo. É Ele que coloca em nós o desejo, é Ele que coloca em nós a vontade, é Ele que coloca em nós a palavra, o entendimento da palavra, o esclarecimento da palavra. Aleluia. O que levou Pedro a ter esta visão de esclarecimento? O que levou Pedro a ter esta visão do lençol? Começou por ali. O que ele estava fazendo? O que ele estava fazendo? Orando. Ele subiu por volta do meio-dia, segundo a palavra, na hora do almoço. Ele estava com fome. Enquanto preparava o seu almoço, Pedro estava lá no terraço da sua casa orando. E naquele momento ele teve uma visão. Então, se eu quero ter esclarecimento do Espírito Santo, eu tenho que manter também, como nós já pregamos aqui e está sempre falando sobre isso, uma vida de oração. Porque é a oração que me liga a Deus. É a oração que nós falamos com Ele, que nós esclarecemos a Ele, dizer, Pai, eu preciso de uma resposta. Pai, eu não entendo essa parte das Escrituras. Pai, me ensina, me ajuda. É através da oração. Olha o que diz Atos capítulo 10, versículo 9. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. E foi ali que ele recebeu a visão. E Jesus começou a esclarecer para Pedro. Jeremias capítulo 29, versículo 13. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Então, se nós queremos o esclarecimento, esta é a ação do Espírito Santo, nesse texto. E pode ser para mim também. Pode ser para nós. Nós aprendemos com o texto. O que Pedro fez? Ele orou. E o que o texto de Jeremias está dizendo? Se nós procurarmos, nós o acharemos, quando nós procurarmos de todo o nosso coração. Jeremias capítulo 29, versículo 13. João capítulo 14, versículo 26 diz assim, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Todas as coisas. Não está falando que algumas. Jesus falou, eu vou ao Pai, mas Ele vai enviar o Espírito que vos ensinará todas as coisas. E a próxima palavra é, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Aleluia. Então é o Espírito Santo. Então se nós desapartarmos do Espírito Santo, da presença de Deus, de buscar Ele em oração, nós não vamos ter esclarecimento na nossa mente, daquilo que Deus quer fazer conosco, daquilo que Deus quer nos usar. É o Espírito Santo que faz. Romanos capítulo 8, versículo 14 também diz assim, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são o quê? São filhos de Deus. Consideramos os filhos de Deus. A segunda lição que nós aprendemos nesse texto, que o Espírito Santo faz, o Espírito Santo também nos envia até aqueles que precisam de salvação. Primeiro no texto, o Espírito Santo, ele nos traz esclarecimento sobre as dúvidas que nós temos. Pedro tinha dúvida, o Senhor Jesus esclareceu para ele. No final da história você vai entender. Agora, no texto nós vemos também que esse texto nos ensina que o Espírito Santo é aquele que
nos ensina ou nos envia até aqueles que precisam de salvação. Qual é o principal papel do Espírito Santo em nós? É nos enchermos da sua presença, da sabedoria de Deus, para que nós possamos levar este conhecimento até as pessoas que não entendem. É o principal. É a principal obra do Espírito Santo. Em toda a vida, em toda a história da igreja, todo derramamento do Espírito Santo aconteceu para quê? Deus deu dons de línguas, falava em outras línguas. O que é que Deus estava dizendo? Eu quero que vocês anunciam as boas novas a todas as nações. O Espírito Santo, ele capacita as pessoas para quê? Para que ele fale. Em todos os momentos que o Espírito Santo foi derramado aqui nesse contexto, tanto no Pentecoste como aqui, foi o poder que deu para eles línguas diferentes. O Espírito Santo está falando, é isso que eu quero que vocês façam. Eu quero que vocês falem às pessoas. O dom do Espírito Santo é para que nós falamos, é para que nós anunciemos Jesus Cristo para outras pessoas. O dom do Espírito Santo não é para mais nada a não ser isso, é exclusivamente isso, falar de Jesus para alguém. É nós sermos discípulos de Jesus. Ele nos capacita para isso. Versículo 11 e 12 diz assim, olha, na mesma hora chegaram à casa em que eu estava hospedado, 3 homens que me haviam sido enviados de Cesareia. O Espírito Santo me disse, não hesitasse em ir com eles. Então o Espírito Santo disse para Pedro, Pedro, não hesite em ir com eles. Vai até lá, porque eu tenho uma família grande lá para ouvir as boas novas do reino de Cristo. Então o Espírito Santo deu uma visão para Pedro. Pedro agora entendeu que a salvação não era só para os judeus, e ele agora recebe outra orientação do Espírito Santo, dizendo, olha, não hesite em ir, vai até lá. Então a presença do Espírito é para isso, é para que nós anunciemos Cristo para as pessoas. Agora, tem muitas pessoas pensando que o enchimento do Espírito Santo é só para nós entrarmos num êxtase, numa glorificação, numa coisa assim, sem entendimento. O Espírito Santo, ele nos capacita para isso. Em toda a leitura da Bíblia você vai ver a capacitação do Espírito Santo. Era línguas diferentes para que as pessoas anunciassem Cristo para as outras pessoas. A alegria do Espírito Santo é essa em nós. Aleluia! Então, no texto ensina isso, ele nos envia às pessoas que precisam de salvação. Deus enviou Pedro à casa de Cornélio para trazer a mensagem da salvação. Deus enviou Pedro na casa de Cornélio para quê? Para levar a palavra de salvação. Cornélio fazia muitas coisas justas, segundo o texto. Cornélio era um homem bom, dava esmolas e orava. Mas ele ainda estava à beira do caminho. Ele ainda estava sem o esclarecimento. Aleluia. Observa que Deus tem o cuidado agora. Para aí, Pedro, para aí. Eu tinha enchido o Espírito Santo, mas eu preciso mudar alguma coisa dos seus pensamentos. Você está pensando errado. Não foi para isso que eu vim, não. Não foi só para vocês, não. Para aí. Mas Deus agora arruma um jeito de levar Pedro até na casa de Cornélio. E ali ele vê o Espírito de Deus sendo derramado sobre aquela família, aleluia. E a Bíblia diz que todos eles começaram a falar em outras línguas e glorificar a Deus, falando das maravilhas de Deus. Então é isso que acontece quando nós somos cheios do Espírito Santo. Nós somos enviados às pessoas que precisam de salvação. Nós somos enviados às pessoas que precisam de salvação, aleluia. Esse Nicodemos, ou melhor, esse Cornélio, às vezes eu troco o nome, que vocês me perdoam. Esse Cornélio, ele tinha muita coisa boa no seu coração, mas faltava a principal. Faltava a principal. Conhecer Jesus verdadeiramente. Conhecer a presença de Jesus. Quando fazemos de coração para Deus, que observei nesse texto, quando nós fazemos de coração para Deus, o Espírito Santo vem com a sua revelação. Ele ajuda. Ele ajuda, porque às vezes nós estamos fazendo para Deus, mas estamos fazendo errado. Mas Deus vê a intenção do coração. Foi assim com Paulo, foi assim com Cornélio. Eles tinham uma boa intenção, mas Deus, vendo o coração,
ele não hesitou, eu vou ajudar ele, vou esclarecer o que está acontecendo, aleluia. Romanos capítulo 10, versículo 14 e 15 diz assim: como pois invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam as boas novas, os que anunciam o Evangelho. Então o Espírito Santo te capacitou, te encheu, para quê? Para você levar as palavras de vida eterna às pessoas que não conhecem. Irmão, é o principal objetivo do Espírito Santo, é capacitar eu e você, para que nós levemos a palavra de Cristo às pessoas que não conhecem. Quando nós falamos esta palavra, eu estava conversando com a minha esposa esta semana, a Bíblia vai tornando para nós tão especial, e às vezes nós temos que tomar o cuidado, porque às vezes nós achamos que é comum, é simples demais, porque você já conhece tudo. Quando você lê o texto, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, parece que aquilo ali não soa mais tão poderoso na sua mente, porque você já está acostumado a ler aquele texto. Mas quando você pega esta palavra, que parece simples, mas não é, é o poder de Deus. Quando você fala estas palavras para as pessoas que não têm o costume de ouvir, ou que nunca ouviram, os olhos delas brilham. Os olhos delas brilham. E eu tenho certeza que quando nós decidimos pregar o Evangelho, falar aquilo que Jesus, fazer aquilo que Jesus pediu para que nós fazemos. Quando nós fazemos isso, o próprio Espírito Santo nos enche de uma capacidade tão grande que você vai ficar abismado. As palavras, o Espírito Santo vai colocar na sua boca, porque o Espírito Santo tem compromisso com a palavra de Cristo. Mas quando nós queremos pregar aquilo que nós achamos que é melhor, não, querido, aí é por nossa conta. Mas quando nós anunciamos o Evangelho de Cristo, aleluia, para aqueles que precisam, tenha certeza que a palavra não volta vazia. Não volta vazia. Já tive experiências, tenho certeza que todos os irmãos que anunciam o Evangelho já tiveram essa experiência. Às vezes você falar uma palavra para alguém que não tem certa intimidade com a Bíblia, e esta pessoa, passado alguns minutos, algumas horas depois, já aconteceu comigo isso aí, e a pessoa fala assim: puxa pastor, parece que eu sabia o que estava acontecendo na minha vida, parece que eu sabia o que estava acontecendo na minha casa. Não é o poder de Deus, não é eu, é simplesmente a palavra, porque aquela pessoa, diferente de muitos de nós que já estamos abastados, cheios, entre aspas, estamos tão cheios que achamos que não precisamos de mais nada. É o pior engano. Quanto mais nós temos, mais nós precisamos. Porque a presença de Deus, ela é infinita, ela não é finita. A presença de Deus, ela é constante, e nós precisamos desejar a presença de Deus sempre, o Espírito Santo sempre em nossas vidas. Então quando nós falamos as palavras de Cristo, as palavras de Jesus, de salvação, quando Pedro pregou para 3.000 pessoas, e 3.000 pessoas foram salvas, qual foi a mensagem de Pedro? Qual foi? Falou tudo o que aconteceu com Cristo, desde o início do seu nascimento até a morte. E esta mensagem entrou no coração daquelas pessoas, e o Espírito Santo convenceu todos aqueles que estavam ali, porque a palavra é essa, a palavra é a palavra de salvação. A palavra é: Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e Ele está vivo à destra de Deus, intercedendo por nós, e todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo será salvo. A palavra poderosa está aí. Cuidado para que você não ache que isto é simples, porque quando você pensa que é simples, você não consegue falar para mais ninguém essas coisas. Você fica procurando palavras diferentes, palavras bonitas, palavras que vai, esse cara é sábio, essa pessoa é inteligente demais. Não se preocupe com as palavras. Se preocupem em falar aquilo que Jesus pediu para que nós falamos. Porque é o Espírito Santo que conduz a sua igreja. E nós não vamos chegar a lugar nenhum se o Espírito Santo não for o Senhor desta igreja. Se o Espírito Santo não for o Senhor da sua casa, nada vai acontecer de bom. Você só vai enfrentar dificuldade.
porque é o Espírito Santo que faz a obra em nossas vidas. Aleluia. Marcos capítulo 13, versículo 9, eu falo demais, né? Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas por minha causa. Vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunho a eles. E é necessário que antes que o evangelho seja pregado em todas as nações, sempre que forem presos e levados ao julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que lhes for dado naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. O Espírito Santo faz tudo, meu irmão. É só você entender qual é o papel do Espírito Santo na sua vida. Qual é o papel do Espírito Santo na minha vida? Será que eu quero ser conduzido por Ele? Será que eu quero ser ensinado por Ele? Terceira lição que nós aprendemos nesse texto: capacita homens e mulheres para anunciar as boas novas. Primeiro, em segundo lugar, nós falamos aqui que Ele nos envia. Sim ou não? Ele enviou Pedro, agora Ele capacita pessoas, homens e mulheres. Versículo 13 e 15 diz assim: olha, Ele nos contou como o anjo lhe tinha aparecido, Cornélio falando. Ele nos contou como o anjo tinha aparecido na sua casa e dissera: mande buscar em Jope a Simão, um chamado Pedro. Ele lhes trará uma mensagem por meio do qual serão salvos você e toda a sua casa. Agora, olha o texto, capacidade. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como sobre nós no princípio. Quando Pedro estava esclarecendo, o Espírito Santo capacitou, e foi derramado sobre eles, em forma de capacitação, e eles começaram a falar em outras línguas. Para quê? Para anunciar Cristo. Então, em terceiro lugar, o Espírito Santo capacita homens e mulheres para anunciar as boas novas. Aleluia, aleluia. Pegou a mensagem? Ele capacita, Ele nos envia, e em primeiro lugar, o que Ele faz? Ele nos dá esclarecimento. Então, tudo que nós precisamos é dessa presença gloriosa do Espírito Santo nas nossas vidas, porque sem Ele nós não somos nada. Sem Ele nós não somos nada. Sem a presença de Cristo nós não somos nada. Só lata vazia, homens sem direção. Mas quando nós temos a direção do Espírito, querido, nós somos conduzidos até as prisões, a lugares difíceis, mas na nossa boca não saem outras palavras a não ser: glorificado seja o nome do Senhor. Deus está no controle, e eu vou passar por cima, eu vou vencer, porque quando você tem o Espírito Santo, você não escolhe o lugar que você quer ir, você é levado pelo Espírito. Quando você tem o Espírito Santo, você não escolhe as palavras, é Ele que coloca as palavras na sua boca. Foi isso que o texto disse aqui, ó: se vocês forem presos, lá perante os tribunais, não se preocupem naquilo que vocês vão falar, porque o Espírito Santo vai colocar as palavras na sua boca. Aleluia. É o Espírito Santo que fala. Quando obedecemos a Deus, respondendo ao seu chamado, o Espírito Santo opera em nós e através de nós, para o louvor da sua glória. Para o louvor da sua glória. As pessoas que Deus envia são pessoas que já estão sendo preparadas pelo Espírito Santo para receber a palavra. Nicodemos já tinha sido preparado por Deus. Já tinha sido preparado por Deus. É Cornélio, não é Nicodemo. Amém? Entenda, esquece o nome errado, tá? Só pega a mensagem. Ele já tinha sido preparado. Deus deu uma visão, um anjo apareceu para ele. Ele não tinha sido batizado com o Espírito Santo, mas Deus já tinha preparado o coração dele, para que quando Pedro chegasse, ele entendesse. Então, quando você é levado a alguém que quer ouvir ou precisa ouvir a palavra, pode ter certeza que Deus já está trabalhando na causa daquela pessoa. Pode ter certeza que o terreno já foi preparado. Então é por isso que nós não podemos hesitar em ir. Nós precisamos ir aonde o Espírito Santo nos mandar, porque é Ele que faz a obra, Ele que prepara o caminho, aleluia. Ele que prepara o terreno. Você só tem que lançar a semente. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo nos faz lembrar das palavras também. No texto que nós lemos diz assim, versículo
16, 17. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito. Apóstolo Pedro, lá relatando para os irmãos de Jerusalém, falando o que tinha acontecido, e ele falou assim: olha, então me lembrei do que o Espírito Santo tinha dito. O que o Espírito Santo tinha dito? João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então nós estamos aqui na quinta-feira buscando essa presença do Espírito Santo. Qual o papel do Espírito Santo? Nesse texto, lembra que eu falei para você que não é só isso, tem muito mais. Mas segundo esse texto, ele nos capacita a levar a palavra. Ele nos dá esclarecimento daquilo que nós temos dúvida. O Espírito Santo coloca essa palavra na nossa boca. O Espírito Santo nos faz lembrar daquilo que nós já aprendemos. Se nós permanecermos firmes, cheios do Espírito Santo. Um certo homem, 3 jovens uma vez perguntou para um pastor, uma ilustração, para os irmãos entenderem o que quer dizer. 3 jovens perguntou para o pastor: pastor, como o senhor explica para mim? A Bíblia diz que nós precisamos nos encher do Espírito. E o pastor não sabia o que falar para eles. Pediu para que eles pegassem uma peneira. Pega uma peneira e vai até o rio. E enche essa peneira de água. E aí aqueles 3 jovens foram até o rio. Com aquela peneira, estão lá. Colocava a peneira, tirava, saía tudo. Mas não enche, né? A peneira não enche. E eles passaram horas e horas ali com aquela peneira, jogando no rio, tirando para cima, e nada aquela peneira encher. Aí 2 deles desistiram e foram embora. Esse pastor está maluco. Como assim encher uma peneira? Peneira toda furada. E aí, mas teve um que ficou lá, tentando, querendo entender, mas onde o pastor pegou isso? Onde que ele achou isso? Essa peneira não cabe água. Não tem como parar água nessa peneira. E aí diz que o pastor chegou até onde ele estava. E aquele jovem falou: pastor, mas não tem como. Não tem como essa peneira ficar cheia de água. Eu falei: tem sim. Põe a peneira dentro da água. Deixa ela lá dentro. Se você não tirar da água, ela vai ficar cheia de água. Sempre cheia de água. Nunca vai acabar a água da peneira. Deixa ela dentro da água. Assim somos nós. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, continue mergulhado no Espírito Santo. Continue sempre enchendo, sempre lá dentro, mergulhado. Sempre na presença de Deus. Porque se você sai e volta vazio, cheio, vazio. Então, se nós queremos ser cheios do Espírito Santo, o segredo é nunca sair da água, nunca sair da presença. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Vamos louvar o Senhor. Quero louvar o Senhor com um cântico, depois nós vamos continuar louvando ao Senhor, dentro desse propósito de oração. Pastor Domingos colocou esse propósito na igreja na quinta-feira e está sendo uma bênção. O que nós precisamos é dar liberdade ao Espírito Santo.